amigos, um bate-boca, uma verdadeira briga de rua entre um juiz auxiliar de José Dias Toffoli, do STF, e uma delegada da Polícia Federal. Isto é para que nós possamos ter apenas uma pequena amostra do nível atual das nossas instituições, não é? O caso do Banco Master, isso se deu no âmbito do caso do Banco Master, o Banco Master que tem deixado muita gente de cabeça virada em Brasília. Dizem que há muita gente que está com aquilo na mão por conta de uma possível delação do Daniel Vorcado, dono do Banco Master, e também até de que supostos documentos das amizades do Banco Master com muitos políticos e membros do judiciário em Brasília venham à tona por meio de vazamentos. Que coisa, não é? Vamos dar uma observada nisso. Hoje é 31 de dezembro de 2025, último dia do ano. Eu quero desde já agradecer a todos vocês pela amizade, pela parceria, pela assiduidade neste canal. Este canal tem crescido. Quando o YouTube deixa crescer, é verdade, né? Porque vocês sabem que o canal está sob ataque dos algoritmos, mas a despeito de tudo isso, tem crescido graças à generosidade de vocês. Por isso, recebam meu agradecimento e meus votos de que todos vocês e suas famílias tenham um felicíssimo 2026, saúde, paz, prosperidade. Vamos lutar por um Brasil melhor. Master. Matéria do Portal Metrópolis, a delegada da Polícia Federal e juiz auxiliar de Toffoli se desentenderam sobre depoimentos. Depoimentos do Daniel Vorcado, de um dos diretores do Banco BRB, e aí é que demonstra realmente algo estranho nesse gabinete do José Dias Toffoli, não? Dono do Banco Master, ex-presidente do BRB, então o dono do Banco Master, Daniel Vorcado, também o ex-presidente do BRB, Banco Regional de Brasília, e o diretor de fiscalização do Banco Central foram ouvidos nessa terça-feira, 30 de dezembro. Hoje é quarta, 31 de dezembro. Então vejam bem. De início, para o dia 30, ontem, terça-feira, estava marcada uma estupefaciente, né, acareação. Como é que José Dias Toffoli determinou uma acareação para o dia 30 entre três indivíduos que sequer esses três indivíduos haviam prestado depoimento? Se não haviam prestado depoimento, não havia contradição para ser sanada ou contradições para serem sanadas por meio de uma acareação. Mas o José Dias Toffoli marcou. E ontem, anteontem, na noite da segunda-feira, desmarcou a acareação estupefaciente que ocorreria ontem, terça-feira. Muito bem. Então, a delegada de Polícia Federal se fez presente para praticar atos em Brasília, na sala de audiência do STF, atos determinados pela PF. Antes o Toffoli até disse, olha, a Polícia Federal que vai resolver agora se vai ter acareação ou não. Entenderam bem? E a acareação só entre... decida a acareação de quem. E aí foi onde começou o desentendimento. Vamos analisar aqui. Os gabinetes do STF estão nervosos com o Banco Master. Designada pela Polícia Federal para atuar na coleta dos depoimentos da investigação sobre o Banco Master, a delegada Janaína Palazzo se desentendeu com o juiz Carlos Vieira Adamec. Adamec é auxiliar de José Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. Janaína disse não ter sido informada sobre a realização de depoimentos individuais e que foi orientada pela direção da PF a fazer apenas uma acareação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcado, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Vejam a bagunça.
Porque já na segunda-feira à noite o Toffoli disse, não vai ter acariação. A PF que decida. Então, chega a terça e a delegada está dizendo que ela foi orientada a fazer a acariação pela direção da Polícia Federal, ou seja, pela Polícia Federal do Lula. O diretor da Polícia Federal é um homenzinho do Lula, muito do Lula. O Andrei Rodrigues, que jamais teria chegado a essa posição, o mérito próprio. Foi colocado lá porque Lula, vocês sabem, escolhem aqueles que... né? O juiz auxiliar, no entanto, o juiz auxiliar de Toffoli, no entanto, afirmou que a determinação de Toffoli era que primeiro fossem colhidos os depoimentos para superar o desentendimento, então, entre a delegada e o juiz auxiliar de Toffoli. O Adamek, juiz auxiliar de Toffoli, ligou para o Toffoli, com medo de todos tomarem no Toffoli, ligou para o Toffoli, que insistiu na realização de conversas individuais, de depoimentos individuais. Janaína pediu então que a decisão do ministro fosse registrada em ata, porque ela não quer colocar o dela como servidora pública, não quer colocar o dela na berlinda, na reta, por conta do descontrolado José Dias Toffoli. Entenderam isso? Diga-se de passagem, por que é que o juiz auxiliar de Toffoli estava lá se é a função da Polícia Federal tomar o depoimento? Ou mesmo fazer a acariação? Por que é que Toffoli colocou um vigia seu? Um pau-mandado, um juiz auxiliar seu? Nós já sabemos as qualidades desses juízes auxiliares que estão nesse gabinete Toffoli e do Moraes. Por que é que esse juiz auxiliar estava lá? Para vigiar o trabalho da PF? A realização dos depoimentos individuais foi comunicada pelo STF na última segunda-feira, em cima da hora. A Polícia Federal, no entanto, não teria sido formalmente informada da mudança, já que antes havia apenas a decisão que determinava a realização da acariação. Olha, meus amigos, o Supremo Tribunal Federal está entregue às moscas. Aliás, aos Toffolis. Outro ponto de conflito entre a delegada designada e o juiz auxiliar do Toffoli. Veja bem, o cara para ser juiz auxiliar do Toffoli tem que ter estômago, né? Outro ponto, tem que ser um Toffolizinho. Outro ponto de conflito teria sido a apresentação de perguntas elaboradas pelo ministro Dias Toffoli, que deveriam ser lidas pela delegada durante a coleta de depoimentos, entenderam? A delegada que estava ali presidindo o ato, ela não tinha liberdade de fazer as perguntas apenas ali no seu sentido, o seu estudo do caso. Não, o Toffoli mandou que a delegada fizesse perguntas lidas por ela, ditadas por ele. E veja, a mídia está noticiando, e vazaram então, que o Toffoli mandou que a delegada fizesse uma sequência de perguntas ao Daniel Vorcaro do Banco Master, perguntando a Daniel Vorcaro o que ele, Daniel Vorcaro, achava. Qual a opinião do Daniel Vorcaro sobre o trabalho do Banco Central. Quer dizer, o Daniel Vorcaro se tornou ombudsman do trabalho do Banco Central. Gente, é o poste mijando no cachorro. Abram os ouvidos, o Toffoli mandou perguntas suas, indagando um investigado o que ele achava, qual a opinião dele sobre o trabalho do Banco Master, que fiscalizou a instituição do Daniel Vorcaro. Foram 7 horas de depoimento e acariação. As oitivas duraram quase 7 horas. Vorcaro foi o primeiro a ser ouvido. Ele falou por quase 3 horas, enquanto Paulo Henrique Costa... aí são os depoimentos individuais, né? Vorcaro foi o primeiro a ser ouvido, falou por quase 3 horas. Inclusive aí Toffoli mandou perguntar a Vorcaro, como eu disse, o que é que Vorcaro achou do trabalho. Quais as opiniões de Vorcaro a respeito do trabalho do Banco Central, que é um órgão de fiscalização monetária, não é? Bom, depois Paulo Henrique Costa foi ouvido também individualmente, ex-presidente do BRB, Banco Regional de Brasília, e depois também ouvido individualmente Ailton Aquino. Por volta das 17h30 começou o depoimento do Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que acabou cerca de 2 horas depois. Por fim,
o diretor do Banco Central foi ouvido até por volta das 21 horas. Com o fim dos depoimentos individuais, o diretor do Banco Central foi dispensado. Ah, é? Por que, Toffoli? Desistiu de acariar também o servidor público que fez o seu próprio trabalho e fez bem, Toffoli? Desistiu, Toffoli? Foi só pressão, Toffoli? Foi para pressionar, constranger o Banco Central e o seu diretor de fiscalização? Bom, então terminada ontem as oitivas individuais, o diretor do Banco Central foi dispensado. Não quiseram colocá-lo em acariação com os outros dois. Por que, Toffoli? Agora, só Toffoli ter marcado uma acariação, sem antes ter havido necessidade da acariação, porque não havia contradição, porque não havia depoimento. Colocado um servidor público, que estava fazendo seu trabalho, teve a pachorra de dizer que o servidor não era investigado, mas que o inquérito tangenciava o Banco Central, ou seja, que o inquérito estaria investigando conduta do Banco Central, Toffoli. Quer dizer, nesse país não pode se falar nada do Supremo. Nada, nada, nada. Nós, pagadores de impostos, não podemos falar nada. Que é um atentado à democracia. Agora, você está vendo esses fulanos do Supremo indo para cima de uma instituição honrada como o Banco Central. Que coisa! Então, com o fim dos depoimentos individuais, o diretor do BC foi dispensado e o dono do Master, Vorcário, e o ex-presidente do BRB foram, só os dois então, submetidos à acariação. Os dois foram ouvidos juntos após serem identificadas contradições nos depoimentos individuais. É de lascar, hein? Pois bem. No próximo vídeo, vocês vão saber o que aconteceu na acariação. Na acariação entre o dono do Banco Master, que tem muita gente em Brasília, muita meda da delação desse homem. Não à toa as acrobacias, processuais que alguns togados têm feito. Bom, vocês vão saber um pouco mais sobre a acariação e também sobre as perguntas que Toffoli encaminhou à delegada de Polícia Federal para que o banqueiro investigado avaliasse a atuação do Banco Central. É o poste dando aquela mijada fabulosa no cachorro. Tenho vergonha deste país. Este ano sofri muito ao longo de todo esse ano de 2025, com muita vergonha desse país. Olha, nós descemos vários degraus rumo ao poço que não tem fim na moralidade desse país. Nós estamos nos transformando num baita narco-estado. É verdade ou não é verdade? Deixe seu like aí. Se aparecer a tecla hypar, clique em hypar para que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. Compartilhe, a seta do compartilhamento está próxima à aba Seja Membro, clique aí na setinha, comente, sempre de maneira inteligente. Não comente com as suas vísceras, comente com o seu cérebro, ok? É hora de você se tornar membro deste canal, agora na virada deste ano velho para o ano novo. Torne-se membro deste canal, clicando na aba Seja Membro.